Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero encerrar contando para vocês um pouco da história do profeta Elias. Desde ontem à noite nós temos pensado, refletido um pouco a respeito da relação entre a graça de Deus, o suicídio e a graça. De que maneira a depressão e a frustração se relacionam, a depressão, o suicídio e a graça de Deus. De que maneira as nossas vidas e momentos em que atravessamos o vale da sombra da morte, atravessamos angústias, sofrimentos, momentos de ansiedade, de que maneira momentos em que, sejam eles advindos de enfermidades físicas, sejam eles advindos de transtornos de, alterações hormonais, alterações vitamínicas, ou alterações neuroquímicas cerebrais, ou sejam eles frutos de um pecado cometido, ou frutos de uma outra consequência que está no nosso coração e que acabou causando uma depressão ou algum outro transtorno de ansiedade, mas que acabou causando essa depressão na nossa vida. De que maneira isso se relaciona com a vinda da graça de Deus para nos sustentar? De que modo os pensamentos de morte, os pensamentos suicidas também têm a ver com a vida do cristão? Será que um cristão tem esses pensamentos? E a gente tem procurado desde ontem à noite, o Judy Clay mencionou para vocês que esse material vai ficar disponível nas plataformas da igreja para que você possa acessá-los depois. De que maneira isso tudo pode também nos ajudar, não é? Então, o suicídio, a depressão e a graça de Deus estão de alguma maneira relacionados, e a gente pode perceber na palavra de Deus, por meio de vários personagens na palavra de Deus, que tiveram pensamentos suicidas, que tiveram pensamentos de morte, que por meio das suas orações manifestaram pensamentos em orações e desejos de que o Senhor os levasse para si, como Jonas, Paulo, Elias, enfim, outros como Moisés e Jó, como vimos hoje também na escola dominical. Vimos um pouco também da frustração na vida de Moisés e hoje de manhã na vida de Jó, como as perdas pelas quais ele passou o aproximaram de Deus. Agora, nesse momento, nós veremos um pouco sobre a vida de Elias e sobre como o deserto na vida dele foi necessário para que ele pudesse experimentar também o socorro de Deus. Será que os desertos são bons? Será que os desertos são necessários? Será que os desertos são momentos nos quais nós também podemos experimentar a graça de Deus na nossa vida? Será que o cristão passa por desertos? Será que o cristão, ele aprende em momentos de angústia e solidão? Será que o cristão passa por angústia? Ou será que angústia não é coisa de cristão porque o cristão tem o Espírito Santo na vida dele e o cristão nunca está sozinho? Porque o cristão sempre tem o Espírito Santo na vida dele para sustentá-lo? Ou será que o cristão, porque tem o Espírito Santo, pode também, por alguma razão, seja ela porque Deus permitiu, seja ela por uma razão física, patológica, pode atravessar um momento de angústia que o faça se sentir desesperadamente aflito e angustiado? Será que um cristão pode passar por tudo isso? E a gente verá nessa manhã, no texto aqui de 1 Reis, que sim. Eu pedi para que vocês abrissem no capítulo 18, mas eu quero olhar no capítulo 17, um pouco antes, de onde surgiu esse Elias. O capítulo 17 nos mostra, no versículo 1, que Elias era um tesbita. Elias 17, 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do Jordão, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias, o tesbita. Você já ouviu falar de outra pessoa que era de Tisbé,
Quem nasce no Rio de Janeiro é o quê? Muito bem. Quem nasce em Nova Iguaçu é o quê? Ok. Quem nasce em Araraquara é o quê? Araraquarense. E quem nasce em Tisbé é tesbita. Tesbita. Se você procurar nos mapas que fica no final da Bíblia, a cidade de Tisbé, que é onde Elias nasceu, você não vai achar. Porque era uma cidade tão minúscula e tão insignificante, de onde nunca mais saiu absolutamente ninguém, que não está nos mapas da Bíblia. É uma cidade, assim, totalmente insignificante. Nunca mais saiu ninguém de lá. Tenta imaginar uma cidade que nunca ninguém ouviu falar no nosso país. De onde ninguém nunca saiu. Se você entra no Wikipedia, normalmente tem ali personagens importantes daquela cidade. Se você entra numa cidade que tem 5.000 habitantes, normalmente tem um personagem ilustre, o habitante ilustre, alguém que ficou famoso daquela cidade, um dançarino, um jogador de futebol, alguém que ficou famoso, virou um deputado estadual, alguma coisa assim. A única pessoa que ficou conhecida foi Elias. Nunca mais ninguém saiu. Hoje, essa cidade ainda existe, o local de Tisbé ainda existe. E o nome da cidade é Abu Humus, também totalmente desconhecida no mundo de hoje, inclusive lá na região de Israel. Mas tudo isso para dizer que no tempo em que o Reino do Norte, o Reino de Israel, estava vivendo totalmente afastado do Senhor, debaixo de pecado, Deus escolheu um homem de uma família totalmente inexpressiva, de uma família que morava numa cidade totalmente desconhecida, para fazer dele um instrumento usado para ser o maior profeta do Antigo Testamento. Deus pode usar um Zé Ninguém para ser a sua voz, para ser alguém, um instrumento glorioso em sua mão. Deus usa a quem Ele quer e transforma e capacita para ser um instrumento poderoso em sua mão. E foi assim que Deus fez com Elias. Deus o tirou de Tisbé no momento em que Israel atravessava um dos períodos mais desastrosos de sua história. Só para que nós recapitulemos, Israel, o povo de Israel, enfim, nasce com Abraão, é a semente de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão, depois com Isaac, renova-se a aliança, depois renova-se com Jacó. Jacó tem na verdade, Jacó teve 70 filhos, não é? Mas os 12 lá com os quais Deus fez a aliança, esses 12 vêm para o Egito. Na verdade, todos eles vêm, mas os 12 são os mais famosos, não é? Por causa das 12 tribos de Israel. Aí a gente sabe da história ali de José no Egito, e a gente sabe que todos eles morrem ali, e a gente sabe da história de Faraó e tudo aquilo que acontece quando eles ficam no Egito, e aí eles se tornam escravos no Egito, porque nasce um outro faraó, vem um outro faraó, que na verdade é um faraó de fora, é um faraó hitita, que ele toma conta do povo no Egito, e aí então o povo de Israel acaba se tornando escravo ali, os descendentes dos filhos de Jacó, e eles ficam ali por mais de 400 anos. Depois desse período, os descendentes de Jacó, que são já os israelitas, que já são milhões de pessoas, eles acabam sendo libertos por um descendente de Israel, que é o Moisés. E ali já são milhões de pessoas. Eles saem de Israel e vão para a Terra Prometida. Quando eles chegam na Terra Prometida, Moisés já morreu, toda aquela geração morreu, e eles conquistam a Terra de Canaã. E aí, quando eles terminam a conquista da Terra de Canaã, algumas décadas depois, e Josué morre, eles estão cheios de ídolos. Inclusive Josué os leva a Siquém e faz um juramento ali com eles, uma aliança ali com eles. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas e vocês? Vocês vão servir a quem? E eles falam: não, nós também vamos servir ao Senhor, e quebram os ídolos. O que aqueles ídolos estavam fazendo lá? Eles trouxeram tudo do Egito e pegaram ali da terra de Canaã também. Aí acaba o livro de Josué, começa o livro dos Juízes, começa o período dos Juízes, que dura mais ou menos uns 400 anos também. Mas aí no livro de Juízes a gente vê que eles já estão cheios de ídolos novamente. E no livro de Juízes a gente vê que eles fazem tudo que era de errado aos olhos do Senhor. Até que no período final do livro de Juízes, esse período em que o povo de Israel já tem mais ou menos 800 anos de história de povo de Israel, desde Abraão até o final do período dos Juízes, eles instituem o primeiro rei desse povo. Desde Abraão nasce o primeiro rei desse povo, que é o Saul.
nasce a monarquia de Israel. E aí nós estamos no período da monarquia de Israel, com seu primeiro rei, que é Saul. Morre Saul, vem Davi. Morre Davi, vem Salomão. Morre Salomão, depois de um período de mais ou menos 120 anos de monarquia. Morre Salomão, o rei, o filho de Salomão, ele não consegue, por alguns pecados e por algumas outras coisas também, o reino é dividido por aquele, pelo Jeroboão, que também não era flor que se cheirasse, não é? E o reino do norte e o reino do sul se dividem. O reino do norte permanece chamado como Israel, com Jeroboão I, que era um divisor, que não era descendente de Davi, que era um usurpador do reino, certo? E que tinha uma nova dinastia, e o reino do sul, que permanece com o nome de Judá, e que tem um descendente de Davi no trono, que é Roboão. E toda a descendência de Davi vai ficar com o reino do sul. Os descendentes de Davi vão ficar todos no reino do sul. No reino do norte é tudo usurpador. E cerca de 9 dinastias vão usurpar o trono durante cerca de 215 anos aproximadamente. Mais de 200 anos, 9 dinastias diferentes, perto de 20 reis diferentes se trocando no trono. De todos esses reis que se trocaram no trono, no Reino do Norte, não teve um que prestou, não teve um que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E vários profetas Deus mandou lá para o Reino do Norte, para chamá-los ao arrependimento. Mas o pior de todos os reis do Norte foi Acabe. E durante o reino do rei Acabe, Deus ele cumpriu o que ele disse por meio de Moisés lá na lei, de que o rei e o reino perderia a terra. E o reino estava perdendo a terra. E uma das jogadas políticas que Acabe fez foi casar-se com a filha de um rei vizinho. Ele subiu até os reinos mais ao norte, Tiro-Sidom, casou com a filha de um desses reis, com a tal da Jezabel. E aí, então, ele trouxe a Jezabel para Samaria, para a capital do Reino do Norte, para a capital de Israel, e ela trouxe os seus deuses. Ela era sacerdotisa, além de ser profetisa, além de ser uma assassina, além de ser uma feiticeira, de ser uma bruxa. Ela trouxe todo mundo e matou um monte de gente. Matou os profetas do Senhor que estavam lá e instaurou um monte de altar a Baal e fez com que os israelitas adorassem a Baal. E era ela que mandava no Reino do Norte. Mas lá tinha um homem temente a Deus, um cara que nasceu em Tisbé. E o Acabe nem sabia, eu acho que ele nem sabia que existia Tisbé. Mas Deus chamou esse homem de Tisbé e falou: você vai lá na casa de Acabe, no palácio, falar com ele. E vai dizer para ele que vai parar de chover nos próximos anos. E só vai chover quando eu disser. Só para o Elias ter ido até lá, ele já tinha que ter coragem, sim ou não? Porque Acabe e a Jezabel já estavam matando um monte de gente, mas Elias foi homem e foi lá. E aí Deus falou: e você vai e se esconde no ribeiro de Querite, que eu vou mandar os corvos te alimentarem com pão, e você vai beber a água que nasce daquele ribeiro. Depois de um tempo, o ribeiro secou, e aí ele não tinha mais de onde beber. E aí o texto vai dizer depois, um pouco mais adiante, no capítulo 18, que muito tempo depois, versículo 1 do capítulo 18, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Samaria era a capital de Israel. Samaria era a região central do Reino do Norte. Reino de Israel, reino dividido. Ou seja, primeiro, para Elias ir se apresentar a Acabe, Elias tinha que ter fé e coragem. Fé porque Deus disse que ia chover sobre a terra. Ele tinha que ter fé em quê? Primeiro, fé em Deus, que Deus faria chover. Segundo, fé de que o povo todo ia se converter. Porque a chuva estava associada à lei de Deuteronômio 28. Porque lá em Deuteronômio 28 está escrito de que se o meu povo se afastar das minhas palavras e adorar a outros deuses, eu farei cessar a chuva.
Mas se o meu povo se arrepender da sua idolatria e da sua prostituição com outros ídolos, se arrepender dos seus maus caminhos, eu farei a chuva vir sobre a terra. Mas o povo ainda estava se prostituindo com Baal e com Azerá, o poste ídolo. E o povo não estava arrependido, mas Deus diz, eu vou trazer a chuva. Elias tinha que acreditar que dali a algum tempo o povo ia se arrepender. Se Deus mandou ele ir, ele tinha que crer no coração que em algum momento o povo ia se arrepender. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se é para ir, eu vou. E eu vou acreditar que vai acontecer o que Deus vai dizer. E eu vou acreditar que eu vou sobreviver. Se é para ir, eu vou. E Elias foi. Ele era um homem temente a Deus, espiritual e mentalmente saudável e humanamente corajoso. Esse cara era macho. Certo? Esse cara era homem, porque quantos outros profetas não foram mortos? Veja a continuação do texto, verso 13. Acabe chamou Obadias, responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E aí Acabe disse a Obadias, vá pela terra, por todas as fontes de água, por todos os vales. Aí Acabe pediu para que ele fosse encontrar o Elias. E ele saiu para encontrar Elias. Quando ele chegou e encontrou Elias, lá no versículo 16, vá lá comigo. Ele disse, então Obadias foi e se encontrou com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Aliás, ele se encontrou com Elias antes, e aí ele falou pro Elias que o Acabe queria se encontrar com ele. Aí o Obadias, né, que quando ele se encontrou com Elias, o Elias falou, então vamos que eu quero me encontrar com ele. Aí o Obadias falou, mas e se você não fosse encontrar com ele, ele vai me matar? Aí o Elias falou, não, mas eu vou me encontrar com ele, pode acreditar em mim, mas e se você não for? Aí ficaram conversando nesse meio todo aqui. Aí até que o Obadias acreditou e o Elias foi se encontrar com Acabe. Aí no versículo 16, então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu as notícias, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse o seguinte, então é você o perturbador de Israel? Isso Acabe, o rei, falando pro pobrezinho do Elias, o profeta que estava vivo. E Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e sua casa, seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Responde para mim se Elias era homem ou não era. O rei que mandou matar um monte, exterminar um monte de profeta, chega para ele e fala, então é você o perturbador de Israel? Se fosse você e eu, o que a gente faria? Faria nada. Deixa o rei falar. O Elias olhou na cara dele e falou, eu não sou perturbador, quando é perturbador eu sei a casa do seu pai. Mas veja mais o que ele faz no 19. Agora, o Elias, falando para Acabe, agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. O Elias ainda dá ordem para o rei. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Fala para mim se esse homem era um homem de verdade ou não. Homem no sentido de ser macho alfa. Esse cara era cabra macho, né? Como diz o pessoal lá no Rio Grande do Norte. Né? Esse cara era macho. Aí, surpreendente e milagrosamente falando, o Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, verso 20, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 850 profetas, 450 de Baal, 400 da Azerá, que é o poste ídolo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são os 450 homens. Tragam agora 2 novilhos
Eles que escolham para si um dos novilhos e cortando um pedaço, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei outro novilho, porei sobre ele a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa proposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome do Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos, porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. Então ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, grite mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Só vou dar uma pausa aqui, porque tem algo muito interessante aqui. Não sei como é que está na tua versão. Na minha, tá sim. Pode ser que esteja meditando, vírgula, atendendo a necessidade ou viajando. Deixa eu dizer para você, no texto original em hebraico, eu amo hebraico. No texto original em hebraico, ele fala 3 coisas na zombaria dele, porque diz, não é? Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Meditando, literalmente, é meditando. Atendendo a necessidade, no texto original, é literalmente no banheiro fazendo o número 2. Eu não tenho nem coragem de falar aqui. No verbo rasgado. Sabe quando você fala, e aí, você tá fazendo o número 2? É até feio de falar aqui nessas horas, né? Mas é isso que Elias falou. E é isso que está no texto sagrado inspirado por Deus. Elias está dizendo isso para os profetas do Baal. Ele tá... É isso que a gente fala também, né? Você tá... como é que fala da necessidade? Ele tá... tá fazendo necessidade. Mas vamos avançar, né? Não é bom ficar explicando muito isso. Viajando. E eles clamavam em altas vozes. Segundo o seu... e cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, e agora, gente, desde manhã cedo já era o final da tarde. Imagine na sua mente. Elias disse para todo mundo, aproximem-se de mim. Todo o povo se aproximou dele, Elias restaurou o altar do Senhor. Preste muita atenção nessa parte. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, as 12 tribos, não é? A quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo, seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 12 medidas de semente, então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, então disse, encham 4 cântaros com água, derramem sobre o holocausto, sobre a lenha, disse, façam isso outra vez, eles fizeram, disse, façam isso pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez, e a água escorria pelo altar e enchia também a vala aberta, ou seja, encharquem esse animal para que ninguém me julgue como tendo sido mágico e tendo feito algo aqui que fez com que acendesse um fogo aqui milagrosamente. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Elias agora viu um avivamento acontecer diante de si. Todos os que antes estavam em dúvida, porque antes da dúvida eles estavam se prostrando diante de Baal e diante de Azerá. Mas agora, depois da dúvida, agora o rosto deles estavam em terra, arrependidos, dizendo só Yahvé, só Jeová, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembre-se,
Elias havia restaurado o altar e agora o povo estava restaurando a aliança porque o Senhor havia comprovadamente, milagrosamente derramado um sinal de que ele estava presente com o seu povo. E quem é que havia mandado Elias para diante daquele lugar? Quem é que havia mandado Elias diante de Acabe? Quem é que havia estabelecido aquele encontro? Foi Deus que marcou o encontro com o povo naquele lugar. Era Deus quem queria dar aquele sinal. Foi Deus quem estabeleceu aquele momento porque Deus queria estabelecer aliança com o povo dele naquela hora. Foi Deus quem pegou Elias depois de 3 anos e meio de seca e falou, vai se encontrar com Acabe. Foi Deus quem falou para Elias, fala para o Acabe se encontrar comigo e com você e com o povo lá no monte. Foi Deus quem estabeleceu tudo isso, foi Deus que mandou fogo do céu e foi Deus quem torceu, convenceu, quebrantou o coração do povo e o povo restaurou a sua aliança com Deus. Depois que os profetas, falsos profetas, na terra de Deus, foram mortos ao fio da espada, como manda a lei de Deus, Elias acompanhou Acabe até o palácio em Samaria, de longe. Quando Acabe chega lá, ele conta para Jezabel. Se você e eu somos Elias, no nosso coração a gente pensa o quê? É hoje que o Acabe se converte também e que aquela bruxa da Jezabel, ela também vai se salvar. Ela e todo o Tiro e o Sidom. Mas chega no capítulo 19, verso 1, o contrário acontece. A gente lê que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, ao invés da conversão daquela senhora, houve uma promessa de assassinato. E os mensageiros foram até Elias e disseram para ele, olha, Jezabel está prometendo que ela vai te matar amanhã. Aí Elias faz o quê? Elias, ele disse, você está pensando que você está falando com quem? Lá em São Paulo, ele diria o seguinte, aqui é Corinthians, mano. Aqui no Rio ele diria o quê? Aqui é Flamengo. Aqui é Mengo, mano, né? Elias, ele poderia dizer o quê? Olha, você está achando que você está falando com quem? Eu não tive medo de 450 profetas de Baal, de 400 profetas da deusa Azerá. Eu não tive medo de mais de quase 1000 profetas do rei. Eu não tive medo daquela multidão que tive na minha frente. Eu vou ter medo de uma mulher que está me falando que vai me matar? Eu não tive medo da morte por 2 vezes quando fui até o palácio. Eu temo a Deus. Pode voltar do mesmo caminho que vocês vieram, contar para ela que ai dela se ela fizer alguma coisa contra um servo do Senhor. Ela é que tem que ter medo de colocar a mão sobre a minha vida. Eu sou um ungido de Deus, sou um profeta do soberano. Se ela ousar colocar a mão dela sobre mim, isso vai voltar contra a vida dela. Ela não sabe com o que ela está se metendo. Deus está restaurando esse povo. Ela nem dessa nação ela é. Ela que volte para a terra dela. Elias era um homem de verdade, não era? Não era? Não é isso que a gente viu até agora? Mas foi isso que ele fez? O que aconteceu com Elias, gente? Elias, o texto diz no verso 3 que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi. Se foi. Porque uma mulher falou para ele, eu vou te pegar. Você já pensou um negócio desse? O cara não teve medo de quase 1000 homens, mas uma mulher falou para ele, quando chegar em casa nós conversa. É diferente dos homens de hoje. Sabe muitos homens hoje em dia que o cara enfrenta um time inteiro de futebol. Mas se a mulher dele falou assim, depois a gente conversa. Ele pede a Deus para o pneu do carro furar. Ele pede a Deus para alguma intervenção no caminho acontecer, para aquela hora não chegar. A gente morre de medo ainda hoje. Mas, enfim, com Elias não foi um pouco pior. O que aconteceu simplesmente a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele ficou com tanto medo que ele se levantou e para salvar sua vida ele se foi até Berseba. Berseba fica no sul. Berseba fica em Judá. Ele estava em Israel. Era outro país. Certo? Reino do Norte, Reino do Sul. Ele foge para Berseba. Lá ele deixa o seu servo.
Aí diz no verso 4 que o mesmo, porém, foi para o deserto caminho de um dia. Ontem eu expliquei para vocês que caminho de um dia é mais ou menos quanto? 40 quilômetros. Ele caminhou mais 40 quilômetros para dentro do deserto, provavelmente o deserto de Berseba. Aí ele encontrou um zimbro, que é uma árvore espinhenta, que é uma das únicas que sobrevive no deserto, cerca de 2 metros de altura e que dá sombra. Ele se deita debaixo dela e ele sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu sou tão ruim, eu não valo nada, eu não presto mesmo. Eu sou tão sujo, eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, tira a minha vida. Pensamentos de morte, pensamentos de inutilidade, vontade de morrer, vontade de fugir. Dá para entender essa mudança na cabeça de um homem? É fácil justificar isso simplesmente dizendo: isso é um pecado? A gente está falando de quem? A gente não está falando de qualquer um. Vocês não estão falando de um homem frágil e pequeno e pecador como eu. Vocês estão falando, nós estamos falando de Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem que apareceu no Monte da Transfiguração diante de Jesus. Vocês lembram que no Monte da Transfiguração, quem que aparece lá diante de Jesus com Moisés, que o Pedro queria fazer 3 tendas? Moisés e Elias, um santo de Deus, o maior profeta do Antigo Testamento. Ele pede para Deus matá-lo. Aí o que Deus fala? Deus manda um anjo. E aí o anjo, no verso 5 diz que Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Isso é muito interessante, porque o anjo não confronta ele com a palavra, não acusa ele de pecado, não questiona o que ele estava fazendo ali. Eu já volto a isso. No verso 6, levante-se e come. Elias olhou, viu, perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava dormindo. Ele dormiu um tempão. Ele olhou, viu o pão, viu a água, bebeu, comeu e dormiu de novo. O anjo voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Sabe o que é o Horebe? O monte de Deus? Ele fica lá no Sinai, lá perto do Egito. O Monte Horebe é parte do Monte Sinai. Eu vou te levar para lá. E ele vai até lá, caminhando 40 dias. Quando ele chega lá, o verso 9 diz que cheguei no Horebe. Olha o que ele procura. Ali ele entrou numa caverna e ele passa a noite num lugar escuro, numa caverna. E eis que veio a palavra do Senhor a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha Deus falando com Elias por meio de perguntas. Você lembra de Jó? Na IBD? Deus sabia o que ele estava fazendo ali? É lógico que Deus sabia. Por que Deus está perguntando? Porque Deus nos ensina por meio de perguntas. O que você está fazendo aí? E aí Jó dá uma resposta totalmente sem noção. Jó responde, Elias dá uma resposta sem noção. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Isso é a única coisa correta. Aí ele diz: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Primeiro, os teus filhos de Israel deixaram a tua aliança. O que aconteceu 40 e poucos dias atrás? Porque ele caminhou 40 dias, certo? O que aconteceu 40 e poucos dias atrás? Quando o povo de Israel dobrou o joelho e colocou o rosto no chão? Eles restauraram a aliança. Ele falou aqui também: derrubaram os teus altares. O que o próprio Elias fez com as suas mãos com 12 pedras há poucos dias atrás? Restaurou o altar. E mataram os teus profetas. O que Elias era? Profeta. E o que o Obadias havia escondido em cavernas? 50 profetas, 100 profetas de 50 em 50, e o Obadias tinha dito para Elias. Elias sabia disso. Não é possível que ele havia se esquecido se a mente dele não estivesse passando por alguma coisa que a Bíblia não fala o que é. Porque a Bíblia não é um livro de medicina, de ciências ou de qualquer coisa assim. Mas o que a gente sabe é que a mente dele não estava sã. A mente dele não estava bem, a ponto dele não estar falando coisa com coisa.
Ele sabia que a aliança estava restaurada. Ele sabia porque ele mesmo havia restaurado o altar. E ele sabia que ele não era o único profeta. Por que ele disse isso ao Senhor? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele não estava falando coisa com coisa. E Deus ficou quieto. Deus só ouviu. Ah, é? Tá bom. Verso 11. Então foi-lhe dito: saia daí, Elias, e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E esse texto eu acho tão bonito. E um grande e forte vento fendia os montes, furacão, e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um som suave, um suave sussurro. É um cicio suave, não é é o som do craquelar das folhas, quando a gente pisa as folhas secas. Quando Elias ouviu isso, esse som tranquilo da natureza, ele cobriu o rosto com o manto, e saindo da caverna, ele pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz, ele disse, porque a voz do Senhor veio no meio daquele som tranquilo da natureza. Quando veio fogo, quando veio furacão, quando veio terremoto, ele não ouviu o Senhor. Mas quando veio um som tranquilo, Deus começou a falar, ele colocou um pano no rosto e ele saiu para ouvir o que Deus tinha a falar para ele. O que Deus falou para ele? O que você está fazendo aí, Elias? E vê o que ele responde no 14. Nada, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Ou seja, ele não estava bem. Sabe quando alguém chega para você e conta a mesma história 2 vezes, 3 vezes? E você fala para a pessoa, olha, isso é coisa da tua cabeça. Sabe, isso daí não está acontecendo, isso não é a realidade, eu já te expliquei que isso não é. E aí você fala, tá contando tudo de novo, ó, mas não tá bem. Sabe, mas não, aqui a gente tem Deus, que é mesmo, Elias, derrubaram todos os altares, verdade. Que mais, Elias? Mataram todos os profetas. É mesmo? Todos? Sobrou nenhum? Não, nenhum. E que mais? Deixaram toda a aliança, Senhor. Não tem mais ninguém que tem aliança. Sério, Elias? É. Deus só ouve. Porque tem horas que não é hora da gente falar. A gente aprende desde pequenininho que a gente tem que falar. Você tem que aconselhar, você tem que falar, você tem que dar conselhos. A gente não aprende a ouvir. O nosso Deus é um Deus que fala, mas o nosso Deus é o maior ouvinte da história, sabia disso? O nosso Deus é o maior ouvinte. E aqui na história de Elias, o nosso Deus nos ensina a ouvir. Por que Deus, quando ele chega lá para Elias, debaixo do zimbro, ele não chega com os 2 pés no peito de Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Você não tem vergonha, não? Cria vergonha na cara, rapaz. Ô papelão! Tá todo mundo falando de você lá no Israel? Todo mundo falando que você saiu correndo que nem um franguinho. Você não teve medo de um monte de homem, mas quando a Jezabel falou que ia te pegar, você saiu correndo que nem um menininho, que nem um franguinho. Se fosse lá no São Paulo eu ia dar até o time de futebol, mas aqui eu não vou usar fazer isso. Deixa de ser bobo, rapaz. Você tem que ter medo de mim e não dos homens. Isso é temor dos homens, isso é pecado. Se Deus dissesse isso para Elias, Deus estaria errado? Se Deus dissesse, isso é temor dos homens, ou temor das mulheres, você não acredita que eu sou maior do que ela? Você não acredita que eu sou poderoso para guardar a tua vida? Você não acredita que eu sou poderoso para vencê-la? Você tem que me obedecer a minha palavra e não a palavra dela. Onde já se viu isso? Agora as pessoas estão desacreditando se eu sou poderoso mesmo ou não. Agora as pessoas estão acreditando que talvez o Deus da Jezabel seja maior do que o seu Deus, porque você está acreditando que ela é maior do que você. Agora o povo de Israel vai voltar a adorar aos Baalins. Se Deus falasse isso para Elias, Deus estaria errado? Mas por que Deus não fala? Por que Deus não fala a verdade? Não é assim que muitas vezes a gente faz? Eu vou chegar lá para a pessoa e vou falar uma verdade para ela. Vou falar a verdade para ela, porque é isso que ela precisa ouvir. Vou desabafar tudo. A verdade tem que doer. Não importa que doa, mas eu vou falar tudo e aí se quiser ouvir, ouve, mas pelo menos eu falei a verdade. Lavei as minhas mãos. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus não é um tolo como a gente. Deus ele chega lá e ao invés de falar as verdades na cara, Deus fala o seguinte, você já comeu pão hoje? Toque um copo d'água.
Tá precisando dormir mais um pouco? Pode deitar, Elias. Dorma um pouco. Eu fico aqui esperando. Na hora que você acordar, eu vou estar com o pão e com a água de novo do teu lado. Dormiu? Acordou? Toma, come mais um pouco. Por que Deus não fala só, não só aconselha ele biblicamente? Porque Deus se preocupa com o todo do nosso ser. Elias estava precisando do cuidado físico também. Elias não estava precisando só do conselho espiritual. O conselho espiritual vem no final. Elias estava precisando do cuidado com o corpo, do cuidado com a alimentação, do cuidado com o sono. Ah, mas e a caminhada? Ah, você vai caminhar 40 dias. Você vai daqui do Zimbro do Berseba, do deserto, até o Monte Horebe. Eu vou pôr você para caminhar 40 dias. Um pouco de caminhada faz bem também. O hormônio, serotonina, dopamina, adrenalina. Vou pôr você para caminhar. Ele caminhou 40 dias. E foi até o Horebe. Chegou lá, ele viu um teatro da glória de Deus. E no meio de tudo aquilo, Deus fala com ele. E Deus dá uma mensagem a ele, com ela eu quero terminar. Depois de Elias falar as coisas sem sentido 2 vezes ao Senhor, Deus simplesmente fica quieto. Deus só ouve. Deus não retruca. Deus ouve. Elias fala palavras sem sentido. Elias repete as mesmas coisas sem nenhuma razão. Deus só escuta. Deus é um excelente ouvinte. E depois de ouvir, Deus diz a ele no verso 15: volte para o seu caminho, para o deserto de Damasco. Vamos caminhar mais um pouquinho. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolar, como profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Por que o Senhor não falou isso antes, Senhor? Porque primeiro eu estava precisando cuidar do seu corpo, você precisava dormir, você precisava comer, você precisava caminhar. Porque nem tudo que precisa ser dito nessa hora. Tudo tem a sua hora e tem o seu lugar. E eu não tenho que me preocupar apenas com a palavra a ser dada agora, nessa hora. A palavra precisa ser dada? Precisa. A verdade precisa ser colocada? Precisa. Mas em que momento? E é sempre com sabedoria. E é sempre com graça, para que ela transmita a graça àqueles que a ouvem. E não como um torpedo, de uma forma torpe, que vai destruir o coração daqueles que a recebem. Você vai voltar, Elias, eu te dei um dom, você é profeta, vai até Damasco. Primeiro você vai voltar lá para o desertinho de Berseba, 40 dias caminhando. Aí depois você vai subir para Samaria. Quando você chegar no Samaria, você vai passar de Israel, porque Damasco está na Síria, está um pouco mais acima. Você vai passar por 3 nações. E lá em Damasco você vai ungir um rei, depois você vai descer, vai ungir outro rei, depois você vai descer mais um pouquinho, vai ungir um profeta no teu lugar. Você não está pedindo para morrer? Então você vai ungir um Eliseu no teu lugar. Mas fica sossegado, porque nem morrer você não vai. Você lembra como é que Eliseu morreu? Ele não morreu. Elias morreu? Ele não morreu, gente. Deus levou ele sem que ele morresse, no meio de um redemoinho. Nem morrer você não vai. Fica tranquilo, você está pedindo para eu te matar? Nem morrer você não vai. E essa é a história de Elias. E essa é a história de um Deus que está silenciosamente presente sempre, cuidando dos seus. É um Deus que, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo com a gente, está ali presente do nosso lado. Um Deus que envia os seus anjos para cuidar da gente. Um Deus que envia pessoas para cuidar da gente. Um anjo que pode ser um anjo de verdade. Um anjo que pode ser um irmão na fé. Um anjo que pode ser um parente. Um anjo que pode ser uma amiga, um amigo em Cristo. Um anjo que pode ser uma pessoa que a gente não conhecia e que de repente a gente conheceu. Alguém que pode ser um presente de Deus para nos sustentar e nos ajudar naquele momento em que mais precisávamos. Uma pessoa que nos ajude a vivermos, ainda que seja para oferecermos os dons que recebemos de Deus. Foi isso que Elias fez. No final da sua vida, ele sobreviveu vivendo como os dons que Deus deu a ele. Sobrevivendo pelos dons, usando os dons que Deus deu a ele. E assim glorificando a Deus. Ele terminou a sua vida, terminou os seus dias como uma bênção de Deus, como um homem que caminhava com Deus, como um homem que viu a glória de Deus, como um homem que foi arrebatado à presença de Deus, e como um homem que hoje está nos céus, e como um homem que depois, à frente,
viu Jesus e durante o ministério de Jesus apareceu no Monte da Transfiguração junto com um outro grande homem do Antigo Testamento, Moisés, e conversou com o próprio Cristo. Um homem que, apesar de tudo que passou, nos mostra e nos ensina que nós também podemos passar tudo o que passamos. Se queremos ser homens e mulheres de Deus, creio que nunca chegaremos à estatura espiritual de Elias. Então não estamos livres de passarmos por tudo o que Elias passou. Mas se viermos a passar, eu encerro com duas grandes lições que eu acredito que aprendemos desse texto e dessa história. A primeira delas é que se viermos a passar por momentos assim, como que eles passou, momentos para os quais não há resposta, momentos para os quais não há uma explicação. O que aconteceu com a mente de Elias? Momentos para os quais você não... O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa experiência? O que está acontecendo com a minha cabeça? O que está acontecendo com a minha vida? Momentos para os quais você não tem resposta. Creia, assim como Deus não abandonou Elias, assim como Deus foi gracioso com Elias, Deus será gracioso com você. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele permanecerá como um Deus de graça para te sustentar no deserto que você vier a passar. E a segunda lição é que Deus pode querer usar a sua vida, porque o grande exemplo que nós temos sobre como cuidarmos de pessoas em angústia e depressão não é o exemplo que aprendemos na rua e fora, é o exemplo que aprendemos com Deus nesse texto. Nós devemos cuidar uns dos outros como Deus cuidou de Elias. Quando você ver alguém passando por angústia e sofrimento, não adianta você chegar como a gente vê muitas vezes as pessoas falando que a gente tem que chegar falando, chegar fazendo. Muitas vezes é chegar com silêncio, chegar ouvindo, chegar com comida, chegar levando para uma caminhada, levando para uma padaria, chegar levando para casa, chegar levando para uma consulta clínica ou alguma outra coisa assim. Chegar sendo como Deus foi, como um anjo foi, nos colocando à disposição para ouvir, para amar, para nos colocar ao lado dele, para sermos um instrumento da graça de Deus na restauração daquela pessoa que está passando pelo deserto dela. Porque Deus quer usar os desertos para mostrar a sua glória na vida de todos nós. Que Deus possa fazer desses desertos momentos em que nós o vejamos mais gloriosamente também. Para a glória dele, para a nossa alegria. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, nos recordando, ó Deus, sobre como o Senhor foi gracioso e maravilhoso com Elias e com os teus servos no passado, sustentando cada um deles, guardando cada um deles, derramando graça nos momentos de maior aflição e luta pelos quais eles passaram. Lutas físicas, enfermidades físicas e lutas espirituais também. Nós que ainda hoje, Pai, passamos por estas mesmas lutas, podemos contar com a mesma graça do mesmo Deus a nos socorrer. E isso nos leva a te louvar e a te adorar e a te agradecer, Senhor Deus, porque tu não mudastes o teu modo de ser e de amar e de proteger, e de amparar, e de livrar, e de sustentar cada um daqueles que são teus. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o privilégio de, mesmo passando por dificuldades e lutas, passarmos em tuas mãos. Isso faz toda a diferença. Nós te louvamos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
satisfeito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.